Poderia muito bem falar da última terça-feira que formou umas 3 turmas da universidade. Poderia falar a mesma coisa que falei na semana passada, mas eu me nego a fazer isto. É um desafio, cada vez que eu entro dentro dessa minha igreja, porque eu creio que alguém está orando por mim para que eu entregue uma palavra de revelação. Uma palavra que entre no coração e que dê uma direção. E se alguém aqui hoje chegou de uma forma desesperada, não sabe mais onde se agarrar, não sabe se há perdão para a sua vida, por tantas coisas que já cometeu, tantas lutas que já passou, e se considera a pior pessoa. Mas eu quero lhe dizer que para Deus não existem pessoas piores. Ele ama, e se tivesse só você aqui nesta terra, Ele enviaria seu único filho para morrer pela tua vida, porque Ele acredita naquilo que Ele criou. E hoje eu queria compartilhar sobre algumas coisas que eu sempre tive dificuldade. Essa questão da confissão positiva. Que as pessoas falam, não, vamos pensar positivo, que vai dar certo. Não, isto é uma falácia. Isto engana coitado. Então, como nós não somos coitados, nós somos amados por Deus. Nós somos queridos de Deus. Jesus morreu, e morreu por amor a mim, não por dó. Assim, por você também. Mas há um poder que está na palavra de Deus, que você precisa descobrir. E a Bíblia diz, errais porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder que há nelas. Que quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, as nossas vidas são mudadas. Eu diria que o nosso coração, a radiografia do nosso coração é a nossa fala. É o que nós falamos. Então, se você quer conhecer o coração de alguém, comece a conversar com a pessoa. Rapidamente, aquela radiografia, ela vai começar a ser tão real para você. Por quê? Porque a nossa fala, nós representamos as nossas ideias, aquilo que está dentro do nosso coração. E de agora em diante, a tua vida, ela é conduzida pelas palavras que você normalmente está falando, porque a tua vida é o que você anda falando. Se você fala para alguém, olha, minha vida está uma porcaria, é porque dentro do teu coração há um monte de coisas incompletas que precisam ser mudadas, que precisam ser alteradas rapidamente. Por isso que Jesus, ele quando começa o seu sermão do monte, ele começa de uma forma tremenda. Ele vai, se retira, vai orar, volta e começa a falar com os seus discípulos. Começa a separar aquelas pessoas que iriam trabalhar com ele. E de repente muita gente começa a se envolver, ficar perto dele, e aí começa o primeiro sermão a ser falado. E a primeira coisa que Jesus começa a falar é em amor. Amar o inimigo não é coisa fácil. Amar um amigo já está difícil. E ele começa esse negócio de amar inimigo. Eu acho que até que o inimigo a gente ama, porque ele está longe, graças a Deus. Mas amar alguém que está perto, que você vê um monte de defeito. Eu sempre falo que defeito a gente conhece em 3 minutos a 4 de uma pessoa. Mas, para você conhecer uma qualidade, você demora às vezes 1 ano. Tanto é que você é casado e as qualidades ninguém fala dentro de casa. A gente só conversa as conversas das falhas. Precisamos mudar essa história. Olha só o que Jesus fala em Lucas capítulo 6, 43 em diante. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore que dê bom fruto, árvore má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Eu queria um pouquinho mais de retorno para mim. Eu estou sem retorno aqui. E aí parece que eu estou surdo. Aí eu vou gritando. E aí acham que pastor é louco. Não é, é o som da igreja. Não é eu que estou ficando louco. Cadê o rapaz da mesa? Tem alguém na mesa? Não tem não. Quem é que está na mesa? Ele está aí?
Ah, ele saiu, ele deu uma saída. Ótimo. Então vamos esperar ele chegar. Fala para o teu querido que está ao teu lado. Jesus está dizendo que as palavras sempre vão revelar as áreas mortas do nosso coração. Quando nós conversamos alguma coisa com alguém, nós vamos revelando o que está morto dentro do nosso coração e o que está vivo. Então o que eu queria conversar com você é que muitas vezes falamos por falar e às vezes exageramos nas nossas conversas. E vamos falando e vamos entregando um material para a nossa vida não dar certa. Começamos a enxergar, a criticar, a anular, destruir, separar pessoas por meio do que nós falamos. Então este é o grande segredo de a gente viver uma vida diferenciada quando às vezes falamos, por que a minha vida ela não funciona? Por quê? Porque nós vivemos guerreando dentro do nosso coração. Como é que eu me livro desta guerra? Quem é que vai vencer o meu coração? E aí nós achamos que, pastor, deve ser um demônio. Não, não é um demônio. É mais fácil a gente falar que é um demônio. Parece que o povo evangélico só olha demônio. Não é o caso daqui, mas é uma turma que gosta de ver um demônio. E tudo é um demônio. Aí está fumando cigarro, é o demônio do cigarro. Mas não é o demônio, é você que fez uma opção às vezes da sua vida. E no momento, a guerra começa a se instalar dentro da tua vida. Vocês querem ver? Olha, Tiago, ele estava interessado no que Jesus falou lá no início da vida dele. E no capítulo 3 de Tiago, verso 1, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos um freio nas nossas bocas, nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua. A língua é um pequeno, a Bíblia diz, que ela é um simples, é um pequeno membro do seu corpo. É pequeno. E gloria-se de grandes coisas. Vide que com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha, então quando o que eu falo é muito importante. O que eu converso é muito importante. Porque está revelando o que está dentro do meu coração. Mas também posso estar incendiando toda a minha vida e posso estar amaldiçoando a minha própria vida diante do que eu estou conversando. Qual é a origem dos meus problemas? É a minha conversa. A causa de muitas infelicidades instaladas na nossa vida é a nossa forma de conversar. Porque às vezes a forma que nós conversamos, nós mobilizamos todo o inferno, ou nós movimentamos todo o inferno. A nossa vida, eu gosto da passagem onde Jesus nos ensina a orar e disse assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o céu começa aqui, mas o inferno também. Depende do que você está envolvido. E aí, o que às vezes me enlouquece é que a gente vê as coisas sendo destruídas como consequência da nossa própria postura de vida. O que você fala? O que você conversa? E Tiago está dizendo, olha, todos nós falhamos em muitas coisas, mas aquele que cuida de falar de forma correta é perfeito. Sabe, não há ninguém perfeito aqui. Mas quando nós recebemos a Cristo, quando entendemos o propósito da nossa vida aqui, que é abrir o nosso coração e receber o Senhor como o único e suficiente Salvador, a nossa vida agora é de sermos amados por Ele. E quando somos amados por Ele, Ele entra no nosso coração. E aí o perfeito habita em nós e governa a nossa vida. E aí ele diz assim, bom, quem refreia a sua língua é perfeito.
Se veja só, você está na sua casa, aí você está conversando com alguém, aí a pessoa disse, o que você falou? Ah, eu falei isso. Não, você falou aquilo. Não, eu não falei isso. O que é isso? Eu jamais disse isso. O que é que você está insinuando? O que é que você está dizendo? O que é que você quis dizer com isto? Normalmente isso acontece dentro dos nossos lares. É ou não é? Sim ou não? E aí a conversa vai se delongando e as coisas vão inflamando. Aí alguém disse, vou me divorciar. Vou embora dessa casa. Normalmente se faz isso. Quando não se faz isso, fica lá murriando a vida inteira, infernando um outro e não sabe que foi por causa de uma palavra. Falamos sem pensar. Nós falamos e depois vamos pensar o que nós falamos. Não deveria ter falado. E aí, o caminho para arrumar isso é difícil. Se você é uma pessoa que tem um discurso verdadeiro, a Bíblia diz que você é perfeito. Mas não é por você, é por aquele que habita dentro de você. Porque nenhum de nós aqui tem uma conversa perfeita. Nenhum. Precisamos da graça de Deus e do favor de Deus. Mas quando o verdadeiro, por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando a verdade habita dentro de você, querido, a tua vida é mudada. Pastor, eu estou formando hoje. Se você quer que a sua vida seja uma vida de paz, você vai ter que mudar o seu linguajar. Você vai ter que abrir seu coração e dizer, Jesus, entra em minha vida. Faz morada dentro de mim. Porque o meu coração, ele está de ponta cabeça a áreas que estão falidas, a áreas que estão quebradas, a áreas que não funcionam na minha vida. Lembre-se que você jamais vai ser perfeito. Mas Jesus está aí. Fala para essa pessoa que está ao teu lado. A língua, ela tem poder de criar e de destruir. Então, dentro do nosso coração, há coisas que estão aí nos destruindo e há coisas que estão nos levantando. Por isso a Bíblia diz que de uma árvore boa não pode sair um fruto mau. Ah, mas aquela pessoa é boa, mas ela fala coisas erradas. Ela vive amarga. Se Jesus mora aí, as coisas têm que ser diferentes. Se Jesus é Senhor da sua vida, a sua vida tem que ser diferente. Então a minha língua tem a capacidade de gerar o céu ou o inferno. E às vezes nós sempre estamos querendo jogar isso para alguém. Mas olha onde está o nosso erro. De onde vêm as nossas guerras? Vem da nossa conversa. Tiago 3,6 diz, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. Quer dizer que a maneira que eu falo, eu também posso gerar dentro da minha vida doenças, enfermidades, um mundo de maldade. Um dia, eu estava lá no sul e eu tinha poucos amigos. Eu tenho hoje facilidade de conversar, mas antes eu não tinha. E aí eu e minha esposa saímos para ir almoçar com uma turma lá, de pessoas da sociedade. Eu disse, vamos então, vamos. Nós precisamos fazer amigos nessa cidade, precisamos ser conhecidos como líderes, vamos embora. Eu cheguei lá, irmãos, e a conversa começou de tempestade, de desastre ecológico e de assalto. A conversa só foi nesse nível. Eu saí dali, daquela casa, disse, olha, boa noite, então, vamos embora. E começou, eu fiquei com medo de tudo. Eu disse, meu Deus, esse negócio me pegou. Eu cheguei em casa e disse, Célia, vamos orar. Porque a conversa hoje foi em um nível pesado. E aquilo começou a entrar dentro do meu coração e eu comecei a ver aquilo como uma paranoia. Eu comecei a me converter a tudo aquilo e eu comecei a esquecer até da Bíblia. Eu disse, meu Deus. E a Bíblia diz lá em Isaías 43, verso 2, Senhor, ainda que eu passe pelo fogo, pela água, nada vai me atingir. Por que eu deixei essa coisa chegar dentro de mim? É porque você e eu, às vezes, esquecemos de algumas coisas. Não julgamos as palavras.
Na verdade, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Porém, eu tenho que estar sempre diante de Deus. Eu sou responsável pelo que habita dentro do meu coração. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: eu sou responsável pelo que está dentro do meu coração. Então, olha, às vezes uma palavra não precisa gerar incêndio dentro de mim. Às vezes alguém fala uma palavra para você na sua vida, no decorrer do seu curso, das etapas que vocês vão enfrentar, e na verdade, isso não pode incendiar teu coração. Não deixe isso acontecer. Senão você vai enfermar, você vai adoecer. Você tem que ter um filtro para você ser uma pessoa feliz hoje. Você precisa ter esse filtro. Enquanto você não tiver esse filtro, você estará sempre vulnerável na mão daquele que pode fazer da tua vida uma porcaria, um desastre. Você tem que viver de uma forma que a Bíblia diz que você tem que viver. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o que acontece com a minha vida? Ele é meu filtro. É Ele agora o filtro da minha vida. E aí nós paramos com aquela coisa dentro do nosso lar, às vezes, de gritar, vamos ver quem grita mais alto, quem vai ter razão aqui, e não é esse o caminho. Esse tempo atrás, minha esposa, ela não altera a voz, é uma voz só, ela é uma voz tão suave que eu tenho medo. Quanto mais suave ela fala, mais medo me dá. Não, porque mulher é o seguinte, eu sempre tenho falado aqui na nossa igreja, mulher quando põe um trem na cabeça, não tem quem tire. Quantos casados eu tenho aqui? Você sabe o que é isso? Ah, sabe. Se ela pôs alguma coisa na cabeça, esqueça, filha. Ela vai até o fim. E se ela não for até o fim, você é que não vai vencer nada. Não tem jeito. Mulher é assim. Todas são iguais. Ah, não, só tem uma. Deixa eu avisá-los. Mas aí eu chego em casa e eu estou vendo ela muito mansa e aquilo me assusta. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Célia, tudo bem? Por que não deveria? Eu disse, mas eu fiz alguma coisa? Você é quem sabe. Vocês estão rindo porque vocês também já devem estar passando por isso. E mulher, quando você... Eu disse, mas o Senhor... Eu disse, não vou levar essa conversa adiante, que isso vai render. Senhor, meu amor, então vamos orar. E eu tenho uma expressão que eu quebro ela, porque ela é paulista, então ela sempre fala assim, ô louco meu. Então aí, como a gente já está há muito tempo aqui, eu falo assim, ô louco meu. Aí ela já começa a dar um sorriso, diz, glória a Deus, Jesus. Essa foi a frase que o Senhor me deu, de revelação. E aí eu quebro todo aquele protocolo da mulher, né, que é dureza até o fim, quem manda aqui sou eu. A gente sabe, a gente não está afim de medir força não, a gente só quer viver bem. E aí, vai lá e a conversa para, mas isso demorou só 20 anos, para a gente ficar esperto. E eu gosto disso porque a gente agora tem um filtro dentro da gente, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser o seu filtro das conversas, que querem desestimular, destruir a sua vida. Você chegou, você venceu uma etapa, às vezes você venceu no seu braço, e foi um desgaste terrível. E a gente tem que tomar cuidado com as pessoas também que são amargas, que estão perto da gente, porque elas querem que você também se sinta amargo. Às vezes as pessoas são amargas a vida toda, elas são doentes a vida toda, elas querem que você também compartilhe da sua doença. Por isso, cuidado com as músicas que você também tem ouvido. Às vezes elas são de uma melancolia, uma coisa melancólica que arrebenta a tua vida. E de repente você está lá escutando um Luan, um luau, sei lá o quê, um sertãozinho, chororó, e está chorando, e você entra nisso, meu tempo de jovem. Já passou esse tempo. Você já passou essas coisas. Isso nos amarra.
São palavras de pessoas, por exemplo, famosas, que a gente tem que avaliar, temos que ter um filtro, até onde elas estão certas. Nós temos que saber ser diligentes no que estamos ouvindo. A televisão está nos informando tantas coisas, e nós deixamos de ser seletivos naquilo que estamos vendo. Qualquer coisa para nós serve, de entretenimento, não. Porque isso vai entrando dentro do nosso coração e vai matando áreas que eram bonitas na nossa vida. Quando nós começamos a comparar nossa vida lá com outro, e às vezes vamos despertando dentro de nós coisas terríveis. O problema não é o que nós falamos. Olha só, Marcos 17, verso 14 e 15 diz assim: tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz mal com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é o que faz com que ela fique impura. Este é o grande segredo. O que você está falando é o que você é. A tua conversa revela quem você é. A tua conversa revela as suas ideias. E no verso de número 20, ainda do mesmo capítulo, diz assim, lá em Marcos capítulo 7, verso 20: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque já está dentro dele. Como é que você enfrenta o problema da sua conversa? Sabe, um dia Jesus, ele venceu isso. Lá em Mateus capítulo 4, verso de número 11 em diante, Jesus está sendo desafiado. Ele está sendo desafiado na sua própria identidade. Às vezes o diabo faz isso comigo e com você. E o inimigo, ele trabalha de uma forma terrível. Ele chega para Jesus no momento da tentação e diz assim: olha, se você é filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Sabe, às vezes ele fala assim comigo e com você. Se você é filho de Deus, ali fora, sabe o que ele fala? Ele fala assim: se você é filho de Deus, por que você é tão feio? Se você é filho de Deus, por que você é pobre? Se você é filho de Deus, por que você está passando o que você está passando? Ele não mudou a sua conversa. Só que Jesus diz assim: olha, eu não preciso provar isso para você. Que eu tenho poder para transformar esta pedra em pão, eu tenho. Mas a Bíblia diz, e aí, Jesus tinha um filtro dentro dele. Ele tinha as escrituras, e ele diz assim: olha, meu pai disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Então, Jesus, ele usa um filtro que nós precisamos usar. Quantas vezes o inimigo, ele vai te confrontar? Quem é você? Eu sou filho de Deus. Ah, mas se você é filho de Deus, por que você está solteiro até hoje? Porque Deus quer. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Tanta gente querendo casar, mas tanta gente também querendo separar. Então, enquanto não chegou ninguém, glória a Deus. E o dia que chegar, Deus vai me treinar. E eu que estou casado, não posso mais me separar, tenho que aguentar até o fim. Porque um dia você fez um voto diante do Senhor, que só a morte iria lhe separar. E agora, você quer separar? Então alguém vai morrer. Ou é você, ou é ele. Ah, estou orando para meu marido morrer. Não, cuidado que pode ir você. Não fez esse voto? Fez ou não fez? Então não faça. Já avisa o pastor: pastor, por favor, aquele momento, eu também não faço casamento assim. É até que a morte os... Ou já era, meu. De agora em diante é assim. Acabou. Então você tem que entender uma coisa. O que é que está destruindo o teu coração? Porque o inimigo, ele vai trabalhar para destruir o teu coração. Mas as escrituras dizem que Jesus, ele falou outra coisa. Aí o inimigo vai, coloca Jesus num ponto e diz assim: se atire daqui, porque a Bíblia diz que você pode pedir ao Pai, que lhe dará ordem aos anjos ao teu respeito. Ele disse: não posso tentar o Senhor. Eu vivo pelo que o Senhor me fala, pelo que o meu Pai me fala. Ele está dizendo assim: olha, vai ali, você é independente, você pode fazer o que você quiser com o teu corpo. Você pode viver a sua vida livremente. Se você quiser se prostituir, se você quiser viver a balada, se você quer acelerar a sua vida, você pode acelerar. Mas a Bíblia diz que eu não posso tentar o Senhor.
E é isso que diz em Mateus capítulo 4, verso 12 em diante. É isso que eu queria conversar com vocês. Pastor, como é que eu defendo dessa luta dentro do meu coração? Por último, Jesus, ele também enfrentou aquilo que o inimigo sempre vem fazendo propostas. Ele diz assim: olha, se você me adorar, eu te darei tudo que está aí. Se agarre a isto. Ele está dizendo assim: olha, se você sacrificar todos os princípios que você aprendeu desde criança da palavra, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar liberdade, vou te dar coisas para você viver de uma forma bacana. E é isso que eu queria deixar com vocês. Jesus, ele tinha uma forma de se defender das palavras. Eu vejo muitas pessoas sendo vítimas de palavras. Estão vulneráveis ao que os outros falam. Estão doentes. Não conseguem se relacionar por causa das palavras. Porque suas vidas ficaram amargas. Porque alguém falou algo. Às vezes alguém nem falou. As coisas chegaram atravessadas até o teu coração. E você permitiu que toda a tua vida agora ficasse contaminada. Tua vida ficasse destruída. Por isso Jesus, ele fala que o nosso coração tem que estar ligado aos céus. E era isso que Jesus sempre estava fazendo. Jeremias 15, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: portanto assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, estarás diante da minha face. Se apartares o precioso do vil, será como a minha boca, tornar-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo com forte muro de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar, diz o Senhor. Queridos, a Bíblia diz que se você tiver o Senhor como filtro da tua vida, ninguém vai te vencer. Você foi criado para avançar. Você foi desenhado por Deus para dar certo. Por isso a Bíblia diz em Jeremias 29, 11: eu sei os planos que tenho sobre a vida de vocês. Mas o segredo para se viver bem é aquilo que nós falamos. Pessoas falam como se nunca tivessem que prestar conta das suas palavras. A palavra, ela tem um poder tremendo. A nossa igreja sabe o que eu estou falando. Então a nossa palavra pode gerar bênção ou maldição. E todo o segredo da vida está na forma que nós conversamos e falamos. Por isso vocês vão trabalhar com vidas. E Efésios 4, verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, verso 29, meu filho. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que seja boa, para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. A tua boca, ela tem um segredo de fazer com que as pessoas tenham vida. E essa noite, quando você entrou aqui, Deus está dizendo para você: o que eu falo gera vida dentro do teu coração. Mas o que está por aí sendo falado gera morte. Suas palavras, elas têm poder para ajudar muitas pessoas. Eu encerro aqui. Deixe esse desafio a vocês, que estarão sempre falando. Nós temos relacionamentos interpessoais. Nós temos que avaliar como é que nós estamos conversando. Uma mulher, ela aguenta muita coisa, mas ela não aguenta uma palavra mal dada. Ela adoece. O homem também. Mas o homem é um pouco mais resistente. O homem, ele é fraco no seu físico. Mas no seu emocional ele é duro.
A mulher, ela é forte no seu físico, mas no seu emocional, ela fica de refém sempre. Hoje, quando falaram que a maioria estaria aqui, se formando, seriam mulheres, eu disse, eu vou falar sobre a língua. Não que vocês são linguarudas, mas que vocês muitas vezes ficam de refém de palavras. E às vezes são infelizes por causa de palavras. A causa dos nossos problemas, 80%, segundo uma pesquisa, são levantadas por palavras. Palavras. Tem poder, como disse em Provérbios, de dar vida e de matar pessoas. Palavras. Nós podemos assassinar muitas pessoas com palavras. Nós podemos matar relacionamentos com palavras. Mas também podemos fazer o inverso. Que Deus abençoe cada um. Que Deus se revele a vocês. Que de agora em diante você aprenda a conhecer o coração das pessoas pelas palavras. Nós temos poder de fazer do nosso lar o lar mais bonito, se avaliarmos o que estamos falando. Então você tem um filtro que você não usa. Pastor, como é que eu posso usar esse filtro? Recebendo a Cristo como Senhor e Salvador nessa noite. Como Senhor, aquele que vai governar. E a Bíblia diz que quem governa a sua língua é perfeito. Como não existe perfeitos, nós precisamos do perfeito. Jesus é perfeito. E quando você o convida para ser Senhor e Salvador, a sua vida funciona. Eu quero convidar a todos a se colocar em pé. Eu queria orar, antes de franquear a palavra a algumas pessoas.